e quando você pensa Claudinho, Flamengo, os outros jogadores, a camisa do Flamengo vestida por ele, você fala, encaixa tudo, né? O Flamengo tem um senhor técnico e tem o melhor elenco da América com muita sobra. Não é com sobra, é com muita sobra, muita sobra. Não tô nem contando os reforços que estão chegando, hein? A coisa vai ficar ainda mais complicada para os adversários. Eu não sei o que vai acontecer com esse Flamengo. O Flamengo se acerta com o Claudinho e agora vai ver se paga lá os 90 milhões que quer o Zenit. É um absurdo, por isso que eu falo que daqui a um mês nós teremos times diferentes. O São Paulo, no caso, já tem um timaço, um elenco timaço, vai ter mais opções ainda. Ontem a gente discutia aqui, Billy. Como diz João Guilherme, meu querido, para tudo! Para tudo que você tá fazendo e vem assistir o programa aqui comigo agora. Porque tem informação em primeira mão sobre Claudinho, beleza? Tem informação sobre Lucas Veríssimo, então tem que assistir até o final. E a imprensa está indignada com o poderio financeiro do Flamengo nesse mercado da bola. Vamos acompanhar o programa Sport Center, depois tem ESPN FC, debates também sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Fortaleza, então assiste o vídeo até o final. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, dá essa força, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, deixa teu comentário, meu parceiro, teu comentário é importante pra mim, vou ler, deixar um coração no teu comentário, quero saber teu palpite também pra amanhã, pra esse jogo, mas sobretudo ficaremos sabendo sobre a questão do Flamengo estar montando o maior elenco que a América do Sul já viu. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Neste sábado, 18h30, no Maracanã, tem Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo com 22 pontos, terceiro colocado. O Fortaleza em oitavo com 20 pontos. Flamengo, para essa partida, deve ter algumas modificações em relação ao time que goleou o Alcas no meio de semana, 4-0. Uma grande atuação, especialmente do Bruno Henrique. Voltou, camisa 27, um time titular, depois de mais de um ano, tem uma boa atuação, foi ovacionado pela torcida. O técnico Sampaoli comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, preparando a equipe, então ele pode fazer algumas trocas, quem sabe aí o Gabigol de volta ao time titular, um jogo importante para o Flamengo. O Flamengo que tem alguns reforços a caminho, o Luiz Araújo já está contratado, assinou o contrato, foi anunciado, fez seu primeiro treinamento nesta semana. Também o Alan a caminho do Ninho do Urubu, faltam realizar ainda exames médicos, situação de assinar o contrato para ser anunciado. E o Rossi, neste sábado, passa a valer o seu vínculo com o Flamengo, aquele pré-contrato que foi anunciado. Então o Rossi vai ao Ninho do Urubu se integrar, enfim, aos novos companheiros. O Flamengo ainda busca o Claudinho do Zenit da Rússia. Há um otimismo internamente sobre essa contratação. E o Varela, por sua vez, foi liberado pelo Sampaoli para procurar outro clube. A prioridade do Sampaoli é trabalhar com o Wesley e também com o Mateuzinho, que está voltando de uma lesão. Então o Flamengo trabalhando forte nessa janela aí, entre entradas e também saídas. O Fortaleza, por sua vez, vai ao Maracanã, mas o Vojvoda vai ter uma suspensão na sua equipe. O zagueiro Tite fica fora. O Brites, por sua vez, volta à equipe para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo, mas antes, mercado da bola. O Flamengo, de novo, pelo poder que tem financeiro, que é mérito dele também, forte no mercado, já trazendo alguns nomes, e o Claudinho em pauta. Eu não costumo jogar a pergunta com uma opinião, mas eu gosto muito do Claudinho. Acho que é um cara, se não assim, diferente no sentido de espetacular, mas um cara que muda times de contexto, assim, ainda mais num time com essa possibilidade de contexto já. Concordo. Como é que você vê essa... Concordo plenamente, então somos dois admiradores aqui no estúdio do Claudinho, certamente há muitos mais em todos os lugares, porque ele realmente merece essa admiração como jogador de futebol pela capacidade dele. E quando você pensa Claudinho, Flamengo, os outros jogadores, a camisa do Flamengo vestida por ele, você fala, encaixa tudo, né? É uma coisa interessante, faz total sentido. Assim como faz sentido a gente olhar para as possibilidades de mercado do Flamengo e concluir que só tem jogador de alto nível envolvido nessas possibilidades todas, né? Sim. Exatamente aqueles que já chegaram, que estão encaminhados também. Então, nós estamos vendo um elenco em transição, em franca transição.
Essa transição, evidentemente, está sendo comandada pelo treinador atual, pelo Jorge Sampaoli, que está pedindo esses jogadores, é o perfil dele. É óbvio que isso foi discutido no momento da chegada dele. Para o futuro, o elenco precisa ser melhor. Alguns jogadores estão cumprindo o seu ciclo, outros o técnico não pretende trabalhar com, outros ele quer que cheguem. O Claudinho, muito provavelmente, é um deles. Existe uma questão financeira que não é insignificante, muito ao contrário, mas aí entra na discussão o poderio financeiro, a capacidade de investimento do time do Flamengo como clube, que é diferente de todos os outros concorrentes que o Flamengo tem aqui no nosso país. E provavelmente na América do Sul. Provavelmente não, na América do Sul também. Então, quando o Flamengo traz um jogador, você pode ter certeza, antes de saber quem é, que é um jogador de alto nível, que jogaria na enorme maioria dos clubes e que vai transformar o Flamengo num elenco ainda mais forte. Especificamente no caso do Claudinho, o que dá para pensar de cara, assim, se chegar é para ser titular, obviamente, alguém terá de sair, ou então o Sampaoli está pensando naquele time sempre mutante, conforme as circunstâncias, porque são muitos objetivos, muitos jogos, lesão, suspensão, e aí você tira um e põe outro, às vezes o nível sobe, isso é garantia de dor de cabeça para os demais. Sobre o jogo, eu acho que num jogo como esse que a gente entende o papel que o Fortaleza passou a ter, porque esse é um jogo que ninguém trata como barbada, não. Que o papel vai fazer o seu vai fazer o papel que eu digo uma súmula, uma escalação, e você falar, o Flamengo vai passar o carro. Se fizer, fez em campo. E aí eu queria que você falasse um pouco de um Flamengo muito sólido contra um Fortaleza de um Vojvoda que hoje coloca respeito para qualquer adversário. Pois é, Flamengo sólido, para mim no momento de subida, com as coisas começando a fazer sentido naquele ponto de vista que a gente vem mencionando há algum tempo. Quem é esse treinador? Como é o futebol que ele sempre pregou? O que ainda não acontece no Flamengo para que as duas coisas estejam em campo, que é o que importa, né? Estão começando a aparecer, começando a se encaixar, mas ainda não é um time automático. Em termos de atuação, ainda não é um time que você pode dizer com uma boa dose de convicção que, não, o Flamengo vai entrar em campo, seja qual for a escalação, e automaticamente vai jogar o futebol que é dessa maneira. Aquele futebol o jogo que o Sampaoli meio que representa, né, na carreira dele. Em relação ao Fortaleza, não. É um time com uma identidade, numa realidade diferente, evidente, de orçamento, de contratação, mas um trabalho de maior longevidade, um trabalho que é confiável, um time que é competitivo na maioria dos jogos e que vai dificultar a vida do Flamengo, independentemente da distância, né, do espaço técnico, em tese, que existe entre um e o outro. Pensando na estratégia de jogo do Fortaleza, que a gente já conhece, né, que a gente entende o funcionamento, o Flamengo tem peças para surpreender. Qual é a melhor montagem desse Flamengo, então, pensando taticamente, como disse o Pascoal? Olha, muito difícil, porque, em primeiro lugar, qual é a melhor montagem do Flamengo para que o Flamengo seja capaz de retomar a bola no setor que quer no campo e construir? O Flamengo não é um time pronto. O Fortaleza é um time pronto. Pode evoluir, todo time pode evoluir, mas é um time pronto. O Flamengo não é um time pronto. O Flamengo ainda tem algumas atuações com altos e baixos. Eu, por exemplo, não gostei da atuação contra o Santos. Eu acho que tomar 2 gols do time do Santos, como o Flamengo tomou, mostrou um time ainda um pouco inconsistente. Já no jogo da Libertadores, o Flamengo, contra o time fraco, conseguiu se impor com muita facilidade. Eu estou muito curioso para ver o time do Flamengo, porque o Flamengo tem um senhor técnico e tem o melhor elenco da América com muita sobra. Não é com sobra, é com muita sobra. Há muita sobra. Não estou nem contando os reforços que estão chegando, hein? A coisa vai ficar ainda mais complicada para os adversários. Então, o dia que o Flamengo acertar o seu melhor jogo possível, ele eventualmente pode perder um jogo de mata-mata, um jogo ao longo dos pontos corridos, mas ele vai se impor com bastante facilidade na maioria dos jogos. E esse ainda não é o Flamengo do Sampaoli, né? O próprio Sampaoli... Tanto que no jogo contra o Red Bull, o Sampaoli ficou com aquele olhar de paisagem, né? Não, ali... Ele nem viu a bola. Não. Ali... Bola, Flamengo, bola, eles não foram apresentados, né? Ali... O Red Bull foi um atropelamento depois daqueles dias todos. Quantos foram? O Flamengo ficou 8 ou 7, né? Treinando. Não lembro, eram 11 dias. De 9 treinou 7, descansou 2 e tal, treinou 7. Agora, por exemplo, com o Bruno Henrique, o Flamengo tem se ele conseguir jogar perto do que ele pode... Eu sou muito fã do Bruno Henrique. Para mim, o melhor jogador da melhor versão do Flamengo pós
o time do Zico de 2019, melhor jogador daquela temporada, e eu acho que ele tem muito do que simboliza o que é o Flamengo como time nacional, o perfil do Flamengo, assim, né? Para mim, esse é um cara muito grande. Então, se ele conseguir jogar 70% do nível dele, ele é um cara que faz o lado esquerdo com muita velocidade e ainda encosta para ser um centroavante quando precisa dentro da área. Ele troca de posição com quem está lá dentro da área, eu falo isso aqui. Só tem uma coisa, né? O Bruno Henrique já jogou 75 minutos em alta performance nesse último jogo de Libertadores. Na quarta-feira tem um negócio de mata-mata, tem a Copa do Brasil. E aí, bota o Bruno Henrique agora ou guarda ele pro meio de semana? Mas olha o jogo que tem desse final de semana. O jogo contra o Fortaleza. É mole jogar contra o Fortaleza? Jovem, é que mole? aí são 3 pontos. É em casa. Lá é eliminação. Sim, o campeonato brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Em casa, contra o Fortaleza. Em casa. É difícil. Você não está querendo comparar o Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. É possível e mais importante para esta semana. Os 3 pontos no Brasileiro, eles são importantíssimos. O Flamengo tem total condição de brigar na ponta do Brasileiro. Só que a gente está falando de um jogo de mata-mata. De quartas de final, né? Oitavas de final é da Libertadores. Do líder? 11, se não me falha a memória. 22. 8? 8. Não dá pra brincar, né? E se perder o Flamengo, o Fortaleza, Fortaleza passa. O jogo contra o Fortaleza é mais importante que contra o Furacão, então? Não, os 2 jogos são importantes. É por isso que o Flamengo tem um elenco desse tamanho. O Flamengo tem um elenco dessa qualidade para usar. O Tipolino pode jogar? O Cebolinha pode jogar? Pode. Então, vai jogar o Cebolinha. Você quer dizer, se você considerar que o Bruno Henrique é titular, ou que deverá jogar mais 75, você está dizendo assim, uso ele agora ou uso a Copa do Brasil? Aí eu guardo ele para a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Porque eu tenho outros 8 para entrarem aí. Inclusive, acabo de ler aqui que está tudo certo com o Claudinho. Agora vai só se acertar com o Zenit. Eu não sei o que vai acontecer com esse Flamengo. Flamengo se acerta com o Claudinho e agora vai ver se paga lá os 90 milhões que quer o Zenit. É um absurdo. Por isso que eu falo que daqui a um mês nós teremos times diferentes. O São Paulo, no caso, já tem um time massa, o elenco de massa, vai ter mais opções ainda. Ontem a gente discutia aqui, Biri. Chega o Claudinho, vai ficar no banco, pagando 90 milhões. Não, vai jogar, porra. Então a Arrascaeta, de repente, que tá meio voltando, vai pro banco. Já pensou, nunca se imaginou o Arrascaeta no banco. Porque tem que jogar o Bruno Henrique, tem que jogar o Claudinho, tem que jogar o Gabigol, tem que jogar o Gerson, que eu acho que então o Pedro vai jogar no banco? Isso eu acho que tem que voltar. Eu tô só colhendo as informações aqui diante da sua notícia. O Pedro vai no banco? Não, eu tô dizendo assim... Então tem gente demais no banco. Tem Pedro no banco, Arrascaeta no banco. Dá uma olhada nisso. E o Cebolinha que ainda não jogou. O Cebolinha, então um monte de gente. Tem o Everton Ribeiro. Então, olha aí. O Everton Ribeiro, todo mundo tira. Depois do Conselheiro Miranda. O Conselheiro Miranda não gosta, ele manda mensagem pra gente todo dia. Ele não gosta muito do Everton Ribeiro. Então todo jogador que chega, quem tira? Everton Ribeiro. Aí entrou ele, o Arrascaeta contra o Alcas. Você viu o que aconteceu no meio campo, né? Vocês viram? Então, assim, com a volta do Bruno Henrique, vamos supor, chega o Claudinho aí o jogo da Libertadores, o Flamengo é quem em meio campo? Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Ou Bruno Henrique e Pedro, vai ser isso. Pô, mas aí tem o Gerson aqui e o Pulgar. Cara, é um absurdo de time. Agora, vai dar certo, vai dar encaixe, mas é impressionante, é impressionante. E com o Pulgar e o Gerson aqui atrás e tal, aí você vai olhar pro banco, aí com o sorrisão lá do São Paulo. Se o técnico for muito comedido, ele faz um planejamento com o departamento físico, se o Claudinho vier bem, o Arrascaeta normalmente joga bem, e dá para você ter os jogadores se alternando nos jogos, ou de jogo para jogo, e ter os caras inteiros a temporada inteira. E que qualidade desses caras. Então, assim, claro que o Flamengo é favorito a São Paulo agora há pouco, vai trabalhar o muita coisa. Se vai ganhar ou não. Se vai ganhar ou não, se sabe. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas o Flamengo vem com uma força enorme aí. Palmeiras, Atlético, River, não sei quem, Atlético Paranaense, quem... São Paulo, Wellington Rata. Quer correr, que se cuide, é muito forte. Por isso que eu falei lá no grupo, aquele pote ali, encarar o Flamengo não é boa ideia, os caras só têm boa notícia. Agora os dois favoritos da Libertadores são Palmeiras e Flamengo. Não, é demais. Momento. Agora, para este jogo com Fortaleza, eu acho que volta. Aqui na tela. Pois é, não sei. Posso responder? Pode ser junto com a Arrascaeta. Eu vou responder só com a letra. Qual é a pergunta? Claudinho seria titular do Flamengo, Pascoal? Quem sai? Hã? Quem sai?
Quem sai? Aí sim, agora eu gostei. Né? Agora eu gostei. Não, agora eu gostei. Posso responder pra você? Everton Ribeiro, joga Arrascaeta, Claudinho. Não interessa, joga Arrascaeta, ótimo. Claudinho, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Peraí, como é que é? Volta pra mim. Não vai me falar que o Claudinho também joga pela esquerda, não sei o que, não interessa. Não, o Claudinho atrás, joga Pulgar e Gerson. Entendeu? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. E que venham os caras pela frente. Pedro é banco, Everton Ribeiro é banco. Você quer? Não dá pra jogar com 15, gente. Não, tô só fazendo a conta aqui. Por isso que quer ser o sorriso. Por isso que quando o São Paulo ele vai olhar pro banco. Thiago Maia é banco. Mas alguém vai ter que ser. Ou o Pulgar é banco, ou o Thiago é banco. Tem treinador que olha pro banco e chora. Gente. Tem treinador que olha pro banco e que a lágrima escorre. Assim. Que vai pra entrevista coletiva, queria falar um monte e não pode falar. Tem que ficar quieto. Não, tem treinador que fala, vocês criticam ainda. Tem treinador que olha pro banco e fala assim... Deixa do jeito que tá, não mexe lá não. Agora o treinador do Flamengo vai mudar. Ô Pedro, resolve aquela parada ali. Ô Gabigol, entra ali 5 minutinhos pra mim. Você, olha. Eu tô achando que nem água. O cara só sorri. Só tem jogador bom no banco, gente. Sim, a gente tá supondo. Esse é um artista. É só jogador bom no banco. Qual é o treinador... Vou fazer uma pergunta. Qual é o treinador que não gostaria de ter porque o banco tem que ser solução. Com 5 alterações que são permitidas, o banco tem que ser solução. Tem que sair a solução pro jogo. Tanto é que o Vitor Pereira ia embora do Brasil e quando ofereceram para o Flamengo, ele mudou de ideia e aguentou tudo que aguentou. Das pessoas reclamando porque ele falou da sogra. Agora, o Claudinho consegue te entregar 3 posições no mínimo. Sim. Nessa que o Mauro escalou, ele pode jogar pela direita, entrando em diagonal pela esquerda, porque o Arrascaeta vem da esquerda para a direita. Perfeito? E abre espaço para o corredor do Gerson, que é o melhor que o Gerson pode fazer, que é o meia-ponta. Não é o ponta aberto, mas é o meia-ponta. Ele entra sempre o Gerson entra no bico da grande área adversária para receber a bola, ou do lateral, ou do ponta que vem com ela, ou do meia, que é o caso do Arrascaeta. Do lado do Claudinho, se o Claudinho vem aqui jogar pela direita, porque ele é canhoto, ele traz a bola para dentro, para armar a jogada e abre espaço para a passagem do Wesley, que é bom lateral. Então, o Sampaoli liberou o Varela. Falou que Varela pode procurar um clube se ele quiser. Mateuzinho está recuperado? Ele vai ficar entre Mateuzinho e outro. O Varela joga Você não perguntou para ele assim, quem vai marcar ou para mim nesse time? Vai sobrar para o Pulgar ou para o Thiago, vai ter um só. Não, mas tem que marcar o time inteiro adversário. Agora o Gerson tem que voltar e tal. Agora, imagina a preocupação do adversário em marcar esses caras também. Então, assim, mas aí não tem ninguém para marcar lá. Tem o Pulgar, o Gerson volta, ajuda. Enfim, não sei se o Claudinho será titular, mas não estou imaginando que o São Paulo pediu um cara de 90 milhões para falar, eu preciso de uma alternativa só para o Arrascaeta. Eu sei, mas eu acho muito pouco. Entendeu? Porque o Arrascaeta nunca teve um substituto. Puxa, podemos ter o Claudinho. Ok. Todas as vezes a gente fala que... Mas é muito para ter ele como substituto, hein? Todas as vezes que ele se machuca, a gente fala, quem é que vai jogar agora no lugar do Debochado? Vai ser o Claudinho. Quem é que vai jogar no lugar do Arrascaeta? Não tem ninguém que substitui. Não tem. O Claudinho custa caro? Nossa, muito. Se custa caro. Caro é muito relativo. Se você tem bilhões na conta, for um clube com milhões, o Claudinho não é caro. O custo-benefício. Se você for um time estilo, o Claudinho é impagável. A pergunta é pro Flamengo, o Claudinho é caro? Eu vou comentar. A questão agora é só o Zenit. Eu não gosto de falar de dinheiro dos outros, Daniel. Dinheiro dos outros eu não gosto de falar, porque é dinheiro dos outros. Né? Sim. Mas é o clube. Não sei. No dinheiro dos outros a gente não pode cuidar. Mas o Claudinho... 90 milhões, vou falar para vocês aqui com sinceridade, 90 milhões para o Claudinho é barato. 90 milhões para um jogador como o Claudinho é barato. Porque o Claudinho te entrega 3 posições e você elimina 3 jogadores que você poderia contratar. Não, isso é discutível. Algum clube europeu pagaria isso pelo Claudinho? Não sei. Ou pagaria mais? Ele define o valor do preço de valor é mercado. Gente, nós estamos falando em 15, 16... valor do mercado. Não, 15, 16 milhões de euros. Não é qualquer clube que pode pagar isso. Não, mas peraí. Fora do país. Peraí, ele tem 26 anos, ele é novo. Agora, é exatamente isso. Agora 26, mesmo o Corinthians vendeu por 18 milhões, mas vendeu metade do Pedro, jogador que não se joga ainda, o que já se sabe do Claudinho, por 9, falaram, é muito barato. Muito barato e tal, mas é novo e tal. Mas também não sei o que vai ser dele. O Palmeiras vendeu o Giovani por 9 também. O Claudinho foi lá por uns 10, se eu não estou enganado. Quando ele foi... Eu não estou falando que é caro. Eu acho que o Flamengo pode pagar
e o jogador entende a entregar, perfeito. Eu só acho que quem define o valor do jogador é o mercado. Sim. Então, se tem concorrência, se o Zenit, ou o Zenit fala assim, olha, se não pagar isso, não vai. Ninguém mais quer pagar, tudo bem, vai ficar aqui. Aí paga. É o mercado definindo o valor. Então, é isso que define se é caro ou barato. Em campo, concordo. O senhor reforço. Só tem um negócio aí, como é que era o do meio pra frente? Gerson, Pulgar. Peraí, eu quero os nomes. Gerson, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta, Claudinho. Aí eu tô falando... Tô falando em Bruno Henrique, voando e Gabriel. Ou Pedro, aí vai, eu dependo do Sampaoli. E o Alan chega pra sentar no banco? O Alan tá na fase final de recuperação. Eu tô só olhando aqui. Mas o Alan vai disputar com o Pulgar, então. Ele só armando o time ali. Mas é por isso, aí o Pulgar... Custou quanto? 60 milhões, né? Algo em torno de... Claudinho custou 12. Agora os caras querem 16 para ter um pouco de lucro. De repente ele volta para os 12 que eles pagaram e aceita. Ele custou 12. É 15. Agora estão falando em 90, dá quase 16. Não, a questão de não repente é mais abaixa com o Claudinho, tá? Eu fui dar uma olhada aqui. O Claudinho já tá tinha tudo conversado bem. ontem e tinham falado, não, o Claudinho já topou. Isso. O Claudinho já falou que tudo bem. É que o Zenit quer 90 e tarará. Sem querer. O Zenit vai querer um valor para liberação, que não necessariamente vai ser a multa, mas é um valor alto. Sem criar desilusão. Né? Com essa mesma pessoa que eu conversei a respeito do treinador, do que pode ir para o Botafogo, para o Laje, me disse que não. E eu tinha conversado com ele uma data anterior, eu perguntei, e o Claudinho? Porque estava essa coisa do Flamengo. Ele falou para mim, o Claudinho não sai do Zenit, o Zenit não vende nem a pau. Vende sim, vende Mas verdade sim. no futebol dura quanto tempo? Não sei, porque não sei se eles vão... aí é o seguinte... É dinheiro, né, Pascoal? Eu sei, mas precisa saber se os caras vão aceitar. Embora do Botafogo. Dinheiro. É aquele negócio, dinheiro. Eles querem... eu acho que não tem... Eles não traçaram parâmetro... O Zenit não traçou parâmetro de valores. O Flamengo é que vai oferecer um valor para o Zenit. O Zenit não disse quanto quer. O Zenit não abriu negociação com o Flamengo. O Flamengo conversou com o Claudinho. Agora vai tentar conversar com o Zenit. E o Zenit não abriu negociação. Eu não sei se o parâmetro do Zenit são 20 milhões de euros. 16 a 18. É isso aí, 18 milhões de euros. O Flamengo vai chegar a 16, a 15. Bom, aí começa uma negociação. É o que o Birner falou, se o cara não quiser vender... Nosso Malvadeza dos Pampas me lembra aqui de uma informação que pesa nessa negociação, né? Os clubes russos estão banidos das competições europeias desde a guerra. Então vai ficar segurando também, sem pensar em futuro, sem pensar em negociação, só para o campeonato local? E só negocia com o Brasil, então? Não é que só negocia com o Brasil. Tá secando, então, Pascoal tá secando. O Birner acabou de falar, qual é a proposta que tem no mercado europeu pelo Claudinho? Ele fez um bom campeonato na Rússia pelo Zenit? Fez. Porque ele é um baita jogador. Ele está com 15 gols, 14 assistências. Baita jogador, claro. Destaque do campeonato. Você vê, tá vendo os gols dele aqui? Toda hora tá fazendo gol. É gol de esquerda, gol de direita, gol de cabeça. Ele é um baita jogador. O Claudinho jogando no Brasil, perto da seleção. O GE já publicou. Eles querem 90 milhões de reais. O GE, o portal de maior credibilidade no Brasil. Então o Flamengo vai tentar comprar por menos de 90. Tá? Essa é a situação. Mas eles querem 90. E o Flamengo tem os 90. E outra, saiu no GE também que o Flamengo quer o Lucas Veríssimo, hein? Parece que vai tentar o empréstimo aí do Lucas Veríssimo. Então o que a gente tá vendo é o melhor elenco que a América do Sul já viu. Uma verdadeira loucura. Inclusive, já até saiu a escalação do Flamengo aí, vou passar aqui pra vocês. Tá aqui, rapaziada, a escalação do Mengão, tá aí, ó. Flamengo entra em campo com Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Uma escalação bem parecida com a escalação que a gente teve aí contra a equipe do Fortaleza. Beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações Brunegra.